Como alimentar corretamente um projeto com a placa ESP32? Ou seja, qual fonte utilizar? Que opções de fontes que nós temos? Qual é aquela que a gente não pode utilizar? Ou seja, o que fazer para alimentar corretamente, para que o circuito funcione 100% e principalmente para que a gente não queime nada. É isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo e, como todo vídeo da série Maratona Maker, no final a gente sempre traz aquele pulo do gato. Preparado então? Vem comigo! Pois é, pessoal, vamos então falar sobre qual fonte utilizar num projeto com a placa ESP32. Esse vídeo é mais um vídeo da série Maratona Maker, powered by Petrobras, e nessa série nós estamos trazendo várias videoaulas para que você possa entrar no mundo da automação, da robótica, do Arduino, e agora nessa temporada vamos falar da placa ESP32. Esse aqui já é o segundo vídeo e só para você não esquecer que nós temos no final da temporada um sorteio e nessa temporada vamos sortear um mega kit de robótica completo com esse robozinho seguidor de linha, com todos os componentes, o Arduino, é um robozinho produzido aqui no Brincando com Ideias, dá uma olhadinha mais de perto, é o nossa criação com tudo pronto. E aqui também temos um braço robótico, olha só, esse braço robótico também sorteado num único kit, ok? Então participe, cada vídeo você precisa pegar um código Petrobras que está escondido em algum lugar e aí lá no final você troca esse código por um ticket para que você participe do sorteio. Fica a dica, hein? Cada vídeo tem o seu próprio código. Anota todos esses códigos e não compartilha com ninguém. É seu, para você participar. E aí você anota esses códigos na ordem, porque aí depois lá no final você troca por esse cupom. Nós já sorteamos esse kit na última temporada, que terminou agora, sábado passado, e vamos trazer para vocês mais um sorteio no final dessa temporada. Esse aqui é o segundo vídeo, hein? Tem o primeiro vídeo lá, se você ainda não assistiu, volta lá, assiste, porque com isso você não só participa do sorteio, como também você vai aprender muita coisa sobre a placa ESP32 com a programação Arduino. Se você é novo aqui no canal, eu sou o Flávio Guimarães, formado em Ciências da Computação. Toda a minha carreira trabalhei com tecnologia, com desenvolvimento de software e criei o canal Brincando com Ideias para poder compartilhar e aprender com vocês também. Também criei os cursos Arduino para principiantes, para você dar os primeiros passos. Inclusive, esse kit nós usamos como material lá nesse curso. Criamos também o curso Arduino 2.0, para que você se aprofunde na programação do Arduino e também pode aplicar nessas placas. E criamos o curso de Arduino avançado, especificamente com essas placas como o ESP32. O que eu vou mostrar para vocês hoje, dá uma olhadinha aqui na tela, é exatamente o que eu estou trazendo lá do curso de Arduino avançado. Tá? Peguei um pedacinho lá de uma aula, vamos entender como alimentar corretamente essa placa que é a ESP32, beleza? Então olha só, o que nós temos aqui na tela é onde nós vamos ligar a fonte para se utilizar aqui com a placa. Veja que nós temos o pino VIN, ou aqui parece que é um VN, né, que deve estar muito juntinho, mas é identificado como VIN de entrada. E olha só, nós podemos ligar uma fonte que tenha de 4.7 volts até 12 volts. Ou seja, uma fonte, eu diria, de 5 volts até 12 volts. Isso por quê? Porque nós temos aqui um regulador de tensão que vai reduzir essa tensão na entrada para os 3.3, tá vendo aqui, olha, 3.3 volts, que é o que o ESP32 precisa. Ele trabalha com 3.3, tá? Então, ligando essa fonte de 5 até 12, ela vai funcionar bonitinho e ainda pode entregar
3.3 aqui através desse pino para algum módulo que a gente vai utilizar. O que é importante entender é que essa placa ela não tem saída de 5 volts, ok? Apenas a entrada, né? E a saída aqui é de 3.3. Olha só, se a gente quiser, tá? Vamos entender aqui no detalhe. Se a gente quiser ligar um módulo que funcione com 3.3, como por exemplo um display OLED, que nesse caso esse módulo funciona tanto com 5 volts quanto 3.3. Pois é, então se eu ligo ele no 3.3 vai funcionar bonitinho. E veja, a alimentação eu posso seguir aquela fonte de 5 até 12 volts aqui no VIN. Agora, se eu tenho um módulo que trabalha com 5 volts, o que eu posso fazer? Eu posso ligar aqui nessa fonte diretamente, ou seja, uma fonte que seja da tensão do módulo, e ligar essa fonte no VIN. Então, se eu tenho um módulo de 5 até 12 e a fonte é igual à do módulo, então eu posso ligar dessa forma. O módulo ligado na fonte e a fonte também ligada aqui no VIN do ESP32. Tá? Essa é uma alternativa. Mas veja uma outra situação. De repente, eu tenho uma fonte um pouco maior, né? No caso aqui de 12 volts, eu poderia ligar direto, né? Não precisaria dessa placa, que é um regulador de tensão. Então, existem essas placas. Esse aqui é um regulador de tensão variável. Tá vendo? A gente tem aqui um parafusinho em que a gente pode ir girando ele e a saída aqui será regulada. A gente tem alguns outros reguladores que possuem uma saída fixa. A saída é sempre de uma determinada tensão. Então, se a gente tem a necessidade de um módulo, por exemplo, um motor que trabalha com 24 volts, então a gente pega uma fonte de 24, liga num regulador, regula para de 5 a 12, aí tanto faz, né? Eu regularia a 5 volts para deixar toda a regulagem, né, na placa do próprio regulador, entrando com 5 volts aqui, e entregaria os 24 lá para o motor. Tá? Então, essa é uma outra opção também. E é possível mais uma alternativa, sendo que eu coloco aqui no meu projeto 2 fontes. Essa é uma outra ideia. Nesse caso, eu tenho uma fonte para ligar no ESP32, certo? Que vai ter de 5 até 12, e uma outra fonte que eu ligo direto no módulo que eu estou utilizando. Nesse caso, olha esse fiozão preto aqui, eu deixei ele mais grosso de propósito, para mostrar que se eu tenho 2 fontes, nenhum problema, mas eu preciso ligar o GND em comum entre as 2 fontes, e não vou queimar nenhuma fonte, forçar, isso é perfeitamente normal e importante, porque se eu não coloco esse fio aqui, o GND entre as fontes, a comunicação entre o ESP e a placa e o módulo não vai acontecer. Okay? Então, muito importante ter esse fio em comum. Bom, agora que nós entendemos as ligações, vamos entender que opções de fontes que nós temos. Veja só. Nós temos aqui na bancada alguns exemplos. Temos esse exemplo aqui, nós chamamos de fonte colmeia, né? Até porque nos dá a entender aqui como se fosse uma colmeia. Essas fontes, elas são muito bacanas, são muito poderosas, claro que possuem fontes maiores e menores de diferentes potências. Então, olha só, aqui na fonte nós temos essas 2 primeiras conexões, tá vendo aqui ó, o L e o N, né? Os dois são ligados na tomada, tá? Tem o fio aqui que está ligado em 110 no meu caso, mas essa fonte ela é bivolt, tá vendo? A entrada é tanto 110 quanto de 220. Veja, ela tem a saída de 5 volts e 30 amperes, é uma fonte bem forte. Então a gente encontra essas fontes colmeias de diferentes tensões de saída e diferentes capacidades. Essa aqui, por exemplo, aguenta motores, né, motor de passo, dá muitos servomotores, dá para fazer projetos muito potentes com o ESP32 e ela. No caso aqui, além de ligar na tomada, poderia também ligar aqui o terra, esse terceiro pino, e esses outros 4 pinos aqui, nós temos 2 que são de GND, que está aqui como COM,
esses dois GND, e esses outros dois últimos são os de tensão, a de saída, justamente 5 volts. Então tem 2 GNDs e 2 VCCs. Aqui nós temos uma chavinha, né, um trim-pot, para regular essa tensão, inclusive. A gente vai girando ela para ficar bem regulada, por isso que é legal essa fonte, que ela é muito bem regulada. E é muito indicada para os projetos com ESP. Então olha só, eu estou com o meu voltímetro, vou colocar aqui, tá vendo? Olha lá, está medindo 5 volts aqui, na outra aqui também, opa, tá aqui olha, 5 volts, e o GND na outra também, então tanto faz, né? Tanto faz GND aqui nesse parafuso 4 e 5, ou o VCC no 6 e 7 regulada, beleza? Então essa é uma opção, a fonte colmeia. Uma outra opção são as fontes comuns, né? Aqui, por exemplo, nós temos essa fonte, é uma fonte de 12 volts, tá? A gente utiliza inclusive essa fonte com Arduino. Então, desde que seja de 5 até 12, nesse caso aqui é uma fonte de 2 amperes. Tá? Então eu gosto de deixar para a placa ESP apenas por volta de 500 miliamperes. Por quê? Porque quando ela está em comunicação com o Wi-Fi, ela puxa bastante corrente. Então eu gosto de deixar ali uns 500 miliamperes só para a placa. Usando uma fonte como essa de 2 amperes, eu posso alimentar outras coisas com 1,5 ampere. Um detalhe aqui também importante, tá, pessoal? Quando a gente utiliza esse tipo de ligação aqui, olha, deixa eu voltar um pouquinho, o que que nós temos? Nós temos o circuito, né, os módulos estão ligados na placa, então esse regulador de tensão aqui, ele está, né, entregando corrente tanto para o ESP32 como para o circuito. Então eu tenho que somar toda a corrente utilizada nos módulos, mais os 500 miliamperes que eu gosto de deixar para o ESP32. Então, nesse caso, eu tenho 1,5 ampere para os demais módulos. Por isso que, se eu precisar de mais do que isso, a gente vai utilizar essas outras opções, como, por exemplo, uma fonte ligada direto nos módulos, tá? Ou 2 fontes, se for o caso. Outra fonte também muito bacana é essa fonte Highlink. Essa fonte Highlink aqui, pessoal, ela possui, tá vendo, a capacidade de entregar até 5 volts. Tá aqui embaixo, olha, aqui 5 volts. E é uma fonte de 0,6, 0,8 amperes aqui, né? Acho que é 0,6 amperes. Olha só, que é uma fonte de 3 watts. Então, o que que ela vai ter? Aqui no AC a gente vai ligar tanto 110 quanto 220, tá? No AC aqui, olha. E nós temos aqui a saída, tá? Que é o negativo aqui em cima e o positivo aqui embaixo. Então, veja só, a gente tem exatamente, né, os terminais aqui ligado na tomada, né, na corrente alternada, e aqui a saída para poder ligar lá na placa do ESP. O interessante dessa fonte é justamente o tamanho. Olha, comparado com a placa ESP32, olha só que pequenininha que ela fica. Então dá para fazer alguns projetos bem compactos, né, com essa fonte. Agora, outra opção é uma fonte de PC, uma fonte antiga, por exemplo, de PC. Por 2 razões. Primeiro, porque essas fontes usadas, elas são facilmente encontradas e baratas. A gente encontra até por 30, 50 reais uma fonte dessa, ou às vezes até encontra na sucata, um PC antigo, né, um computador antigo jogado fora. Se a gente abrir, a gente encontra essas fontes lá dentro. O legal dessas fontes também é que elas são muito potentes. Elas estão dimensionadas para atender a todo o computador, a todos os periféricos, e ela possui diferentes tensões já preparadas. A gente pode utilizar essa fonte nos projetos. Então, o que que a gente faz? Normalmente, aqui eu já adaptei essa fonte, mas normalmente ela vem com esse cabo aqui, tá? Esse cabo é o cabo padrão para ligar na placa do computador. E olha só, aqui a gente tem nesses fios o seguinte, dá uma olhadinha aqui na tela, a gente tem essas seguintes opções aqui. Então, olha só, nos fios amarelos,
nós temos 12 volts. Nos fios pretos, nós temos GND, tá vendo? Tem diversas opções para o GND, tanto faz, é tudo preto. No amarelo, aqui nós temos 12 volts. Nos laranja, nós temos 3.3 volts. E nos vermelhos, nós temos 5 volts. Então, você pode, né, cortar qualquer um desses fios e ligar no seu projeto. Então, por exemplo, eu poderia pegar aqui um fio vermelho e um preto e ligar lá como sendo uma fonte de 5 volts. Ou o preto e o amarelo, né, e ligar lá como sendo uma fonte de 12 volts. Tá? Para que a fonte funcione fora de um computador, a gente só precisa fazer contato desse fio verde com um fio preto. Tá? Então, porque se eu não fizer contato nesse fio verde com o preto, simplesmente a fonte não liga. Tá? Eu ponho na tomada, né? Olha que legal, tenho aqui a chave, né, para ligar ou desligar na fonte, regulo a entrada 110, 220, mas se eu não fizer contato entre o verde e o preto, ela não vai ligar. Então eu faço esse contato, se eu não tirar o cabo, né, como eu fiz aqui, a gente pode colocar aqui um fio em contato entre o verde e o preto, sem problema nenhum. Aí ela vai funcionar. Inclusive, olha, se a gente abrir a fonte, claro, com ela desligada, né? Se a gente abrir aqui dentro, né, como eu fiz aqui, eu tirei a solda, né, desses fios, fiquei apenas com a placa e, claro, né, mantive a ligação da ventoinha, né, que é o fio vermelho aqui no 5 volts. Olha só o que nós temos aqui na placa. Temos diversas conexões para 12 volts, diversas conexões para 5 volts, e aqui do outro lado, olha, temos conexões para 3.3 volts. E o que nós temos aqui? Olha, temos conexões para 5 volts, para 12 volts, e aqui do outro lado, as conexões para 3.3 volts. Então, em qualquer lugar aqui eu posso ligar fios, como por exemplo eu fiz aqui, olha. No GND, tá vendo? Eu liguei esse preto no GND e liguei aqui em 12 volts esse preto também. Justamente esse preto que a gente está vendo aqui é um fio em que eu coloquei o conector para poder utilizar essa fonte, esse conector aqui. Tá? Então eu liguei ele diretamente aqui. Lembrando que, olha, o verde, tá vendo aqui? O verde eu liguei ele no GND, olha lá. O verde ligado no GND aqui. E mantive o vermelho aqui, está no 12 volts, na verdade, o vermelho que é o vermelho da ventoinha, para fazer a ventoinha ligar. Então, o bacana dessas fontes é justamente elas estarem preparadas para todas essas tensões diferentes, né, de 5, 12 e até mesmo 3.3. Então, eu vou deixar aqui na tela quais são as conexões que vocês podem utilizar, tá vendo? 3 volts, 5 e 12. Tem alguns fios como, por exemplo, o azul, que é menos 12, né? Aí não interessa, que o branco é menos 5, esses a gente não vai utilizar. Então, tá vendo? Eu fiz aqui os fios soldados lá dentro diretamente para ligar na tomada e para ter aqui a tensão que eu vou utilizar no meu projeto. Poderia, inclusive, ligar na tomada através do cabo aqui também, sem problema. E, olha só, olhando as especificações dessa fonte, veja que legal. Aqui nós temos, olha só, essa aqui é uma fonte de 480 watts. Então, olha, o total que a gente tem, tanto no 3.3 quanto no 5, é de 205 watts de potência máxima. Ou seja, é muita coisa, é bem legal para que a gente possa aplicar num projeto aí. Agora que vocês ficaram até aqui, vamos ao pulo do gato desse vídeo, certo? Lembrando que esse vídeo é um oferecimento tanto da Petrobras, pelo patrocínio da série Maratona Maker, como também do nosso patrocinador Altium. A Altium desenvolve placas de circuito impresso. Então, se você vai fazer um projeto com ESP32, já está com ele pronto, funcionando, e quer transformar ele num produto, você pode usar o Altium Designer para desenhar a sua placa de circuito impresso e depois mandar fabricar. Então, aqui na descrição do vídeo você encontra um link para baixar por alguns dias de forma gratuita o Altium Designer completo.
Fica a dica, hein? E também lá na descrição você encontra a nossa loja de camisetas, se você quiser entrar na vibe do Brincando com Ideias. Dá uma olhadinha agora nos depoimentos que a gente recebeu. Muito bacana, pessoal! E olha, não esquece do código Petrobras, hein, para você participar do sorteio do Mega Kit completão do Brincando com Ideias. Se você ainda não pegou, volta o vídeo, procura ele está escondido em algum lugar aqui desse cenário, na tela, e aproveita e volta lá no primeiro vídeo também, no canal Brincando com Ideias no YouTube, a gente tem a playlist da série Maratona Maker. Se você quiser, tem também a série anterior, né, a temporada de robótica, foram lá 12 videoaulas para você poder também aprender tudo sobre Arduino na robótica. E agora esse aqui é o segundo vídeo da série Maratona Maker da temporada de automação com ESP32. Espero vocês aqui no próximo vídeo, hein? Um forte abraço, tchau, tchau!